Então, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, hoje a gente vai ver como fazer a pesquisa bibliográfica, né? Ela é muito importante na nosso dia a dia, na pesquisa, tá? E a gente leva ela para a vida inteira, não só na pesquisa, na iniciação científica, mas saber pesquisar, saber encontrar as informações relevantes da literatura é uma parte essencial da vida do farmacêutico, né? Dos profissionais de saúde de forma geral, que precisam sempre estar muito bem antenados com os acontecimentos e com as publicações mais recentes, e principalmente a gente da área de farmácia. Tudo muda o tempo todo e a gente tem muita informação aí sem credibilidade. Então vamos aprender hoje a pesquisar as informações nas bases de dados que nos interessam, aquelas que realmente têm relevância e que são confiáveis. Bom, eu estou aqui no portal Periódicos Capes, que é o portal que nos permite acessar diversos periódicos do mundo inteiro de forma gratuita. Gratuita não, porque o governo paga, né? E é caro, bem caro. Então a gente tem que aprender a fazer um bom uso dessa plataforma. Nós que temos acesso via universidade pública, podemos acessar o portal Periódicos no acesso Café. Aqui você loga da sua casa. Se você estiver dentro da rede da universidade, você não precisa, certo? Porque seu IP já vai ser reconhecido. Mas como eu estou de casa e quero ensinar vocês a pesquisar de casa, principalmente na pandemia, vou ensinar a forma de você ser reconhecido como se estivesse na instituição estando em casa. Bom, nós somos da Unifap, então a gente pesquisa aqui a Unifap, acha, e vai ser encaminhado para a tela de login. No nosso caso é pelo SIGA, outras universidades, outro tipo de tela de login. E agora eu vou ser reconhecido como estando na rede da Unifap. Eu estou logado, acesso por Fundação Universidade Federal do Amapá. Então eu tenho todos os direitos de como se eu estivesse fisicamente usando meu computador na minha sala, no laboratório. Bom, agora são a parte que a gente pesquisa realmente as bases de dados. Existem meios de você fazer a pesquisa aqui pelo próprio portal Periódicos. Não recomendo, tá? Porque ele não é adequado para isso. O motor de busca dele não é legal. Então eu recomendo que a gente vá em buscar base. Você pode buscar o periódico e tudo, mas é melhor você buscar base, onde os periódicos e as revistas já estão catalogadas. A primeira e mais importante, sem sombra de dúvidas, é a Web of Science. Coleção principal, Clarivate Analytics. Web of Science, a gente vai ser redirecionado. A gente não tem acesso à Web of Science se não estiver com o login da universidade ou usando a rede da universidade, tá? Então aqui é a página de pesquisa da Web of Science, e aqui a gente pode colocar os dados, né? Por exemplo, eu posso escolher uma palavra. Eu vou procurar, por exemplo, nanoemulsion, né? De nanoemulsão, ou uma substância. Eu vou olhar aqui o que eu já tinha pesquisado anteriormente. Limoneno, né? Sempre em inglês, pessoal, por favor, tá? Se vocês querem encontrar na nossa área, principalmente farmacêutica, vocês querem encontrar as produções relevantes, tem que pesquisar em inglês. Tópico, onde você quer pesquisar no tópico, esse tópico inclui, título, resumo, palavra-chave, tá? Ele é mais geral, mas não procura lá dentro do texto, ele procura no máximo aqui, no abstract, né, no resumo e nas palavras-chave. Ou só no título, pode ser eu quero um artigo bem específico que o limoneno foi a coisa principal, então vou procurar. Posso adicionar outras linhas, por exemplo, and, or, not. Tá? Eu posso querer que tenha limoneno e alguma outra coisa, por exemplo, nanoemulsion. Só que nanoemulsion pode estar no tópico, ou eu quero que esteja no título, ou eu posso fazer várias mesclas aqui. Eu posso também procurar pelo nome da revista, quer ver? Por exemplo, Industrial Crops
and Products. Nome da publicação, tá? Então, o periódico, ele só vai pesquisar o periódico chamado Industrial Crops and Products. Aí você pesquisa, não achou nada. Vamos ver limoneno no tópico. Quer dizer, lá no resumo, esses 2 artigos falam de limoneno, mas não falam no título. Então aqui são os resultados, né? Eu fiz uma pesquisa bem direcionada, então vieram poucos artigos. Se eu botasse lá, sei lá, medicinal plants, ia aparecer 1 milhão de artigos falando de plantas medicinais. Nesse caso, achou só esses 2. Eu posso clicar aqui para ver o resumo, certo? Eu posso clicar, vou voltar aqui, posso clicar na revista Industrial Crops and Products para ver o fator de impacto mais recente dela, que é o de 2019, que acabou de sair essa semana, 4.244, as informações, editor, Elsevier. E eu posso ter acesso também ao artigo. É só eu clicar aqui, ó, tanto nesse SFX aqui, ou no texto integral do editor. Nem todas as revistas vão ter essa opção de texto integral do editor, mas as da Elsevier tem. E aí eu clico e já vai abrir o artigo totalmente. Não é aquele negócio de clique aqui para pagar $50 por página, nada disso. Aqui é o artigo inteiro, certo? Se eu quiser, se ele me interessar, eu salvo o PDF dele. Salvo ele em PDF, né? Tá aqui o artigo em PDF, certo? Posso colocar na minha biblioteca particular aqui, na minha pasta de pesquisa. Beleza? Então, assim, posso fazer com todos os artigos. Se eu fizer uma pesquisa muito abrangente, por exemplo, não vou procurar limoneno. Quer dizer, eu vou procurar limoneno só. Algum artigo que tenha limoneno no título. Eu acho que vão aparecer vários. Vamos ver. 180 páginas. Só que cada página tem 10 artigos. Isso dá 1.800 artigos. E aí com várias revistas, né? Revistas que eu nem conheço. Mas clicando na revista você tem as informações. A mesma coisa. Mas só que apareceu muita coisa. Aí eu posso refinar. Aqui no painel esquerdo eu tenho as opções de refinamento. Por acesso aberto, os artigos que têm acesso aberto. Open Access, né? Por ano, certo? Por área. Tipos de documento. Não, eu quero só artigos de revisão. Então eu clico aqui no Review, por exemplo. Organizações, as universidades responsáveis pela publicação. Mas tudo bem, eu quero só artigos de revisão. Então, refinar. Agora a lista vai diminuir porque são só artigos de revisão. 3 páginas dá aí no máximo 30 artigos. Agora esses daqui são os artigos de revisão e eles vêm por data, do mais recente para o mais antigo. Então o primeiro sempre é o mais recente, tá vendo? Março de 2020. Então assim a gente faz, mas eu quero ver aqui um tema específico. Então eu posso refinar com uma outra palavra, por exemplo, sei lá, insetos. Ver se tem algum trabalho desses que fala sobre o limoneno insetos. Tem. Nesse artigo tem limoneno e insetos entre as palavras principais. Tá bom? Então é assim que a gente vai fazendo. Claro que com o uso a gente vai vendo que as coisas são complexas. Tem ferramentas aqui que a gente pode usar, tá? Mas aí é o uso diário. Esse vídeo aqui é só para ensinar o básico para a gente ter uma metodologia adequada de pesquisa. A outra
A outra base de dados que eu recomendo usar, mas como secundária, a primeira é o Web of Science, porque no Web of Science todas essas revistas aqui têm o que a gente chama de fator de impacto, o chamado fator de impacto, que é isso aqui. Isso quer dizer que por pior que a revista, pior que seja o fator de impacto da revista, 0 é o mínimo, né? E quanto maior que 0 é melhor. Isso representa quantas vezes a revista, o artigo, os artigos da revista servem como fonte para novos artigos, novos trabalhos em outras e nessa própria revista. Então mostra o impacto da revista. Então, por menor que seja o fator de impacto, a revista ainda é qualificada, porque ela passa por uma série de critérios, de crivos, de análise da Clarivate Analytics, para se qualificar para ter um fator de impacto, entendeu? Então, por pior que seja o fator de impacto da revista, só o fato de ela estar no Web of Science já representa que ela é confiável. Essa é uma publicação consolidada. Tá? Existem várias publicações que não têm cadastro no Web of Science, não tem fator de impacto. Então, com essas, a gente tem que ter sempre um pé atrás ou, às vezes, 2 pés atrás. Mas nem tudo a gente acha aqui. Às vezes, um assunto não foi publicado em nenhuma dessas revistas, mas você quer ter certeza se aquele assunto nunca foi falado, ou você quer ter uma base de dados mais abrangente, que tenha não só esses artigos de melhor qualidade, mas artigos de revistas que estão iniciando, revistas com alguns problemas, mas que podem ser importantes para a sua pesquisa. Então, para você ter certeza que você varreu a internet toda, você tem que usar a outra base de dados que eu recomendo, que é a Google Escolar, né? Google Acadêmico. Todo mundo já deve estar acostumado a usar o Google Acadêmico. E aqui você não deve pesquisar aqui direto, mas sim aqui na pesquisa avançada, tá? Onde você tem mais opções. Então você pode procurar palavras soltas, frases, né? Alguma palavra, ou uma ou outra, aquelas coisas do Google. A autoria, você pode pesquisar aqui por autoria, né? Onde é que essas palavras que você está pesquisando vão estar, ou no título, ou em qualquer lugar do artigo. A autoria, você pode colocar o nome de um autor específico. Aqui a revista, você pode procurar alguma revista específica que te interessa. E as datas dos artigos, por exemplo. O que eu pesquisei ali? Qualquer artigo que seja da Journal of Ethnopharmacology entre 2018 e 2020, porque eu não escrevi nenhuma palavra para ser buscada. Então aqui tem todos os artigos, certo? E aqui o Google a gente já conhece, né? Se você entrar no Google Acadêmico pelo periódico Scapes, você vai ter o mesmo acesso de abrir os artigos, tá bom? Não é igual o Google Acadêmico que você usou até hoje. Se você não usa aqui logado na instituição, você não vai ter acesso a abrir os artigos. Aqui, ó, o artigo está aberto já, todinho. Posso salvar daquele mesmo jeito. Beleza? Qual a importância, a diferença entre os dois? No Web of Science, você só consegue pesquisar as palavras que estão no título, palavra-chave ou no resumo. E no Google, você consegue pesquisar em qualquer parte do artigo. Então, às vezes, a gente está pesquisando uma coisa que não vai estar no resumo nem no título. Por exemplo, eu vou estar pesquisando um artigo, quero ver na Ethnopharmacology se alguém já usou zebrafish, por exemplo. Então, não vai estar no título, eu usei zebrafish para fazer. Vai estar onde? Na metodologia, material e métodos. Certo? E isso no Web of Science você não consegue pesquisar dentro do material e métodos dos artigos. No Google você consegue pesquisar em qualquer parte do artigo que tiver a palavra zebrafish, eu vou achar. Então vamos ver se de 2018 a 2020 na Journal of Ethnopharmacology apareceu, alguém citou zebrafish no meio do artigo. Sim, alguns no título, né, porque ele faz por relevância.
Não é por data, tá vendo? Ó, esses são de 2018 e depois vem de 2020, 2018, 2020, 2019, não tem ordem cronológica. A ordem aqui é de relevância, né? O motorzinho lá do Google, o algoritmo do Google. Então, o que está no título, ele sabe que é mais importante, então ele vai botar primeiro. Se eu botar aqui lá para o final, eu vou ver os menos relevantes. O que ele considera menos relevante? Não tem a palavra no título, a palavra está perdida lá no meio do texto, tá? Olha essa aqui, olha o zebrafish onde é que tá. Tá lá no meio do texto, ó. Não sei o que, zebrafish. Entenderam? Então, as duas são complementares e eu acho que a gente não precisa de nada. Qual um erro que as pessoas usam? Fazem muito. Ah, vou procurar no PubMed, vou procurar não sei aonde, no Science Direct. Science Direct está dentro do Web of Science, dentro do Google. Tá? PubMed também. O Web of Science pega todas essas revistas. Tá? E o Google também. Então não tem por que você fazer uma pesquisa em 10 bancos de dados diferentes, enquanto você pode fazer em um só, no máximo 2. O que você não achar no Web of Science, você pode achar no Google Acadêmico, que é mais abrangente. Mas não tem nenhuma razão para usar qualquer outra. Se você usa essas duas, não tem razão para usar uma terceira. Entendeu? Porque elas são totalmente suficientes. Tá? E elas se complementam dessa forma. Primeiro, a gente pesquisa no Web of Science, que é mais restrito porque pega as revistas de melhor qualidade. Tá? Esgotando o Web of Science, você pode fazer uma pesquisa no Google Acadêmico, onde você vai ter acesso a outros tipos de publicações. Então, você ter certeza de saber tudo que se sabe sobre aquele tema, tudo que já foi publicado sobre aquele tema. E o Google, qual a vantagem do Google? Você consegue pesquisar isso aqui, ó, palavras, frases, no meio do texto, entendeu? Então você quer saber que tipo de célula tumoral alguém usou no experimento, isso vai estar na metodologia, e você consegue pesquisar a metodologia do artigo no Google, mas não consegue pesquisar a metodologia do artigo no Web of Science. Então, por isso que elas são complementares. Tá bom? Vou terminando aqui, porque isso é só um comecinho de algo muito complexo. Um abraço.